Continuamos na política, mas na Argentina. O presidente do país conquistou duas vitórias importantes. Na Câmara dos Deputados, a aprovação de medidas que deram vitória a Javier Milei na eleição do ano passado. Nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, está aqui nos estúdios e nos explica o que foi votado, uma proposta mais hidratada. Favalli, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui pelas nossas múltiplas telas ou pelas ondas do rádio. Eu diria, Thiago, que foi uma proposta desidratada, porque ainda era 2023, em dezembro, a gente começou a escutar a chamada Lei Ônibus, né? Que os argentinos escrevem com o acento para não dizer apenas do latim, né, da unidade, mas sim do meio de transporte, porque o pacote de medidas apresentadas pelo então recém-impossado presidente Javier Milei era tão grande que foi comparado a um ônibus de transporte de passageiros. Houve uma primeira derrota, uma rodada de derrotas na Câmara dos Deputados e agora o Milei teve uma importante vitória, porque houve dois pacotões que foram discutidos no Congresso argentino, na Câmara Baixa, entre os deputados, e essa discussão, mais votação, levou mais de 24 horas. Eles atravessaram aí a madrugada de segunda para terça com duas votações muito importantes. Vamos a um primeiro resumo, a chamada nova Lei Ônibus. Eu fiz um resumo aí na tela para a gente poder entender. Bom, primeiro resultado, 142 votos a favor, 106 contra. Não vou dizer que foi uma vitória acachapante, mas foi uma vitória confortável ali, 38 votos a favor. Apenas 5 parlamentares não foram votar nessa nova chamada Lei Ônibus. O Poder Executivo ganha mais poder, ou seja, a Casa Rosada, o presidente Javier Milei, agora vai ter uma canetada para privatizações de estatais, reestruturação de órgãos governamentais, e essas duas linhas são muito importantes para ele cumprir promessas de campanha. Essa reestruturação de órgãos governamentais, leia-se resumidamente, que é poder enxugar alguns ministérios, poder enxugar a máquina pública, algo que o Javier Milei, como presidente, já começou a fazer. Tanto a administração, política econômica, as finanças dos órgãos governamentais e a política energética aplicada na Argentina agora estão sob o guarda-chuva do Poder Executivo. Ele não precisa mais de aprovações do Congresso para tomar medidas aí que diminuam o tamanho do Estado. Também um fôlego para o empresário, principalmente aquele de pequeno e médio porte, porque os empregados, no que a gente chamaria de regime CLT, passam a ter uma experiência, um período de experiência de 6 meses. Só lembrando, aqui no Brasil são de 3 meses. Ou seja, aquele recém-contratado na Argentina, ele pode ser desligado sem onerar muito o patrão nos primeiros 6 meses de atividade. E multas para contratos sem registros, aqueles empregadores que tinham empregados na informalidade, essas multas foram suspensas. É um alívio para o empregador e um arrepio para os sindicatos, que politicamente são muito, muito fortes na Argentina. Essa foi a primeira vitória. Passou a Lei Ônibus. Importantíssimo. Passou na Câmara Baixa. Ainda vai para o Senado e o apoio entre os senadores pró-Milei não é tão grande assim. Mas cenas para o próximo capítulo. A segunda vitória nessas últimas 24 horas aí de intensos debates dentro da Câmara Baixa do Congresso argentino foi para uma reforma fiscal dentro da Argentina, que também é muito importante para esse processo de recuperação econômica. Vamos lá. O Poder Executivo aí, leia-se também como um imposto de renda, foi retomada uma cobrança para os argentinos. Como? Aquele argentino solteiro que ganha até 1.800.000 pesos, é isso mesmo, pra vocês entenderem como está desvalorizada a moeda. Quem ganha até 1.800.000 pesos por ano é solteiro, vai pagar impostos. Então o teto passou para 1,8 milhão de pesos por ano de rendimentos. Agora, um casal com pelo menos 2 filhos, o teto para o pagamento do imposto de renda passa para 2,2 milhões de pesos. Bens pessoais, alíquota zero para quem tem dívidas até 100 mil dólares. Isso aliviou muita gente que estava com a corda no pescoço, principalmente, repito, esses pequenos e médios produtores. Um tributo único que também
facilita o pagamento de impostos. E daí eu deixei por último, mas não menos importante, uma moratória de dívidas aduaneiras entre importações e exportações e seguros sociais não regularizados. Então, empresários que estavam devendo para o fisco vão ter uma moratória aí importante e aliviam muito. De novo, passou na Câmara Baixa, ainda vai para o Senado. O Javier Milei vai ter semanas de muitas discussões políticas ali com o Legislativo para tentar esse apoio, e se passar, ele tem uma pernada boa para conseguir transformar em realidade aquilo que ele havia prometido na campanha que o elegeu presidente. Tiago.